Você está participando agora da Terça-feira Teresiana com a série Santa Teresinha, Centenário de Canonização. Continuamos, amigos, irmãos e irmãs, a contemplar este ícone feito no Carmelo de Raíssa, no Líbano, que quer representar Santa Teresinha, doutora da Igreja. No episódio passado, nós tivemos a ocasião de dar uma olhada geral. Eu recordo, ela, a mais jovem doutora da Igreja, está aqui nesse estrado de mestra, ao lado dos grandes mestres da fé, os doutores da Igreja. Aqui ela tem Santa Teresa de Ávila, a reformadora do Carmelo, sua mãe espiritual, que aponta a sua filha, como diz, olhe como ela cresceu, olhe como floresceu o Jardim do Carmelo. E São João da Cruz, em quem ela bebeu muito a ciência do amor, se inclina diante dela para dizer, ela de fato foi uma discípula que superou todas as expectativas. Temos aqui a Basílica de São Pedro e Santa Sofia, o Ocidente e o Oriente. Ela está no meio para dizer, ela é uma santa universal. A sua santidade, a sua doutrina transcendem a cultura oriental ou ocidental. E acima, a grande mensagem dos ícones, ela reproduz na Terra aquilo que Jesus é e fez. Ele menino, Teresa do Menino Jesus, ele menino entre os doutores, Maria e José contemplando no Templo de Jerusalém esse menino ensinando os doutores. Santa Teresinha está aqui ensinando os doutores. Com o seu testemunho, onde parecia impossível o menino ensinar os doutores da lei, está aqui essa mocinha de 24 anos ensinando os anciãos e anciãs, os grandes luminares da Igreja, ensinando com a sua doutrina da ciência do amor. Por isso, o ícone, nós vemos que ele tem bem no centro os evangelhos, irradia luzes para dizer, esta é a ciência do amor. Olha que Santa Teresinha diz, foi o único bem que eu ambicionei, a ciência do amor. Só desejo essa ciência, amar Jesus e fazê-lo amado. Então ela diz, a ciência do amor é esta que eu desejo. É isso que está escrito aqui nesse pergaminho que ela sustenta com a sua mão direita para quem está olhando. E observe, por exemplo, que ela tem esse pergaminho, a ciência do amor é esta e somente esta que eu desejo. Olhe que ela tem esse pergaminho na mão e olhe a outra mão em cima. Quer dizer, uma mão está embaixo e outra está em cima. Esse movimento, quer dizer, o amor eleva até Deus, que é a fonte do amor. Por isso, do coração de Teresinha, radiante de amor, que ela colhe nos evangelhos, que ela recebe de Jesus, a palavra de Deus viva, se irradia então para o mundo. Nós percebemos a inclinação da cabeça de Santa Teresinha. Ela está levemente inclinada. E se expressa também a sua pequenez. Ela se sente não aquela mulher altiva, mas aquela que é dependente, aquela que está continuamente abandonada nas mãos de Deus, o Senhor, totalmente disposta a fazer sua santa vontade. De modo que a sua humildade de inclinar-se se reflete também nesta cabeça inclinada. E algo que nós não podemos ver com muita clareza no hábito de Santa Teresinha, tem os reflexos de cor roxa, violeta. E a gente se pergunta por quê? Esta capa que as carmelitas usam para os momentos de oração é uma capa amarelada, branca, mais amarelada. E aqui tem traços roxos.
significa essas trevas que ela viveu da noite da fé. E ela mesma disse: eu quero ficar sentada à mesa dos pecadores. Amar a Jesus na mesa dos pecadores, unido aos meus irmãos pecadores, esperando a misericórdia de Jesus. Não só rezar pelos pecadores, já tive a ocasião de comentar isso, mas com os pecadores clamar ao Senhor. Com os que não creem, clamar ao Senhor. Então, esses traços arroxeados no seu hábito lembram essas trevas interiores, essas provações interiores que ela teve, que ela reputou como uma amostra do amor de Deus para ela, como um privilégio ela poder amá-lo da maneira como ele não era amado, dela vivenciar este amor numa situação de vida onde se acha que aí não pode existir amor, sem sentir, sem ter experiências visíveis, táticas, a palpar, mas a sua fé, a sua confiança ilimitada no Senhor a fez assim. Podemos ver também que ela não olha para os seus irmãos e irmãs, doutores da igreja, nem olha para o povo. Ela tem um olhar voltado para o infinito. Os olhos são para o seu esposo, são para Jesus. E nele ela encontra a todos. Parece um pouco ausentes, numa espécie de recolhimento amoroso ou de doce êxtase. Olha para Jesus. É o que diz Maria, sua irmã. Ao escrever, é com Jesus que falo. Fica mais fácil para expressar meus pensamentos. Então, os olhos sempre fixos em Jesus. Eu queria concluir essas reflexões deste ícone que é célebre no mundo inteiro, chamado mesmo o ícone de Teresinha Doutora, com palavras de dois doutores da igreja, Santo Ambrósio e depois São Cirilo de Alexandria, um do Oriente e outro do Ocidente. O que diz Santo Ambrósio? Os pequeninos aos quais o Pai revela os mistérios são os que não sabem se exaltar, nem fazer valer pelas lantejoulas das palavras, os paetês, os recursos de sua sabedoria. Então isso ele diz os pequeninos, não se fazem valer pelo brilho das suas palavras. Depois, São Cirilo de Alexandria, um outro dos doutores da igreja, ele diz: o Pai revela o Filho àqueles cujo espírito é inocente e infantil para a malícia. Devemos nos assemelhar às crianças, levando nossa vida na simplicidade e na inocência. E por fim, diz assim: o que diz o doutor dos doutores? Jesus, o doutor dos doutores, ele diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e revelaste aos pequeninos. Assim nós concluímos, irmãos, amigos de Santa Teresinha, esta nossa visão breve e rápida sobre o ícone de Teresinha Doutora, nos dando a conhecer a grandeza de onde nasceu este título para a mais jovem doutora da Igreja, de 24 anos. Concluamos então nosso episódio com a oração costumeira. Pela intercessão de Santa Teresinha, que vos transmitiu através da pequena via a experiência do amor misericordioso, possais entrar no reino do céu, preparado para os pequeninos e humildes de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.